Retomando as nossas atividades do período da tarde do ABDIB Fórum 2025, e conforme a nossa programação, teremos o painel O Brasil e os BRICS, na nova ordem econômica internacional. Convidamos ao palco para moderar os trabalhos o diretor comercial da EGTC Infra, Natanael Mota. Já como painelistas, convido a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, a embaixadora Tatiana Rosito. Convido também a secretária de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres. O diretor-geral interino do Escritório Regional Américas New Development Bank, NDB, Marcos Tadeu Abicalil. E o diretor comercial da construtora Barbosa Melo, João Miguel Drummond. Formado o nosso time, passo a condução do painel para Natanael Mota. Obrigado, boa tarde. Bem, em primeiro lugar, dar boas-vindas a todos os painelistas, a Tatiana Rosito, embaixadora, Tatiana Prazeres, secretária do Comércio Exterior do MDIC, ao Marcos Tadeu Abicalil, diretor-geral interino do NDB, e ao João Miguel Drummond, diretor comercial da Barbosa Melo. Em primeiro lugar, acho que é importante até, para colocarmos aí todos na mesma página, ressaltar um pouco do papel e da ligação que tem a ABDIB com os BRICS, né? Mais especificamente falando, existe o Comitê Empresarial dos BRICS. Esse comitê é dividido em 9 grupos de trabalho e, especificamente no grupo de trabalho de infraestrutura, esse comitê que é gerido e secretariado no Brasil pela CNI, essa cadeira da coordenação do grupo de trabalho de infraestrutura, ela é uma cadeira que pertence à ABDIB. Então, aqui até por uma coincidência, eu e João Miguel dividimos aí nos últimos 10 anos essa função de coordenar esse grupo de trabalho. O João Miguel, depois vou passar a palavra para ele, mas nos últimos 6 anos eu tenho ocupado essa cadeira, e o objetivo principal desse comitê, né, esse grupo de trabalho no comitê empresarial, é gerar uma série de recomendações para os chefes de Estado no intuito de facilitar o ambiente de negócio. Essa é a ideia. Então, para também situar que nesse ano da presidência do Brasil, a gente caminha para 2 pontos bem específicos, e aí sim eu passo a palavra para os nossos painelistas, para falar que tem total correlação do que está sendo discutido, e esse aconselhamento ele vai passar por 2 questões básicas. Uma de barreira logística, para facilitar o ambiente de negócio, e o outro ponto tem a ver com funding e a questão climática. Então, aproveitando esse esclarecimento, eu quero começar com a Tatiana Rosito. Tatiana, o que se pode esperar dessa reunião da cúpula dos BRICS esse ano em relação a instrumentos financeiros climáticos? E que contribuições os BRICS podem trazer para a agenda de finanças climáticas, tanto no âmbito multilateral, quanto entre eles, e como o que isso representa para a indústria? Boa tarde. Alô? Sim. Boa tarde a todos. Aqui também os meus colegas de painel. Obrigada, Natanael, pela pergunta. Primeiro, talvez, fazer um esclarecimento até sobre o tema, não é, esse tema de financiamento climático nos BRICS, e também do nosso papel um pouco da Secretaria de Assuntos Internacionais, do Ministério da Fazenda, no contexto da cúpula dos BRICS. Nós coordenamos, junto com o Banco Central, os trabalhos de uma certa trilha financeira, não é, dos BRICS, dos ministros da Fazenda e presidentes de Banco Central, que já tem também a sua tradição no BRICS,
em discussão de alguns instrumentos, sobretudo em relação a reformas do sistema financeiro internacional, maior coordenação nos organismos financeiros, instrumentos para facilitação de comércio e investimentos. Acho que não menos do que isso também temos já esse ano, faz 10 anos, né, que dois dos principais mecanismos concretos no BRICS foram estabelecidos, o novo Banco de Desenvolvimento, aqui representado pelo Tadeu Abcalil, mas também um acordo contingente de reservas entre os bancos centrais. Então, isso é interessante porque da área financeira vem alguns dos principais instrumentos concretos intra-BRICS, inclusive um grande financiador, né, de infraestrutura, como nós vamos ouvir. E esse ano a agenda também, na nossa agenda financeira, além de temas tradicionais, como, por exemplo, o fortalecimento da cooperação e do engajamento nos organismos financeiros, instrumentos para facilitação de comércio e investimentos, entrou muito forte o tema do financiamento climático e do diálogo para a COP. E também demos seguimento, o BRICS, na trilha financeira, tem uma força-tarefa sobre PPPs e infraestrutura. Inclusive, nós realizamos, em parceria com os Emirados Árabes Unidos, um seminário, no mês passado, dos BRICS, justamente sobre a força-tarefa, e nos concentramos em 3 mecanismos principais que já vêm sendo objeto de discussão no BRICS. Primeiro, mecanismos de blended finance, não é? Então, há um reconhecimento de que, inclusive devido aos desafios das mudanças climáticas, há custos de capital cada vez mais altos em muitos setores, inclusive para enfrentar questões como adaptação, aumentar a resiliência, não é, da infraestrutura. Esse é um tema que já desde o ano passado vínhamos discutindo e que ganhou bastante foco. Então, acho que é um tema muito convergente com a agenda empresarial, e é importante dizer que, do lado dos governos, há também, então, a agenda está bastante voltada para isso, para entender como a gente pode disseminar mecanismos. Do lado brasileiro, por exemplo, nós levamos para o conhecimento dos outros parceiros do BRICS o EcoInvest, que é um mecanismo de blended finance e também de mitigação do risco cambial, liderado pelo Tesouro Nacional, né, com base em leilões. Já houve 2 leilões, um leilão mais geral, que aconteceu no ano passado, e a ideia dessa linha de blended finance que apoia, não é, a infraestrutura e também projetos industriais, projetos que sejam aderentes, não é, a uma infraestrutura sustentável, à transição energética, projetos também na área de economia circular, de regeneração agrícola, mas a primeira linha foi a de blended finance, em que o Tesouro apoia com até 15% dos recursos. Na verdade, ele funciona como um mecanismo de mercado em que as próprias instituições financeiras elas bidam pelos recursos concessionais, não é do Tesouro, e assim depois podem então reduzir o custo de capital para esses projetos. É um mecanismo bastante inovador, que tem sido bem recebido, foi lançado pelo Brasil desde a COP 28, ele vem sendo desenvolvido em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e em breve teremos também linhas de mitigação do risco cambial, que é uma grande preocupação dos investidores. Então, eu acho que, por um lado, temos isso. Depois, há esses 2 elementos principais na discussão da força-tarefa de PPPs, e o terceiro elemento é a preparação de projetos, né? E, nesse ponto, nós retomamos algumas discussões que ocorreram em 2020 sobre a importância de ampliar as sinergias entre os BRICS individualmente, seja através do novo Banco de Desenvolvimento ou de outras plataformas que possam constituir um hub para projetos, não é?
Hoje, se os BRICS, que são grandes, não só líderes, como mercados líderes em infraestrutura, mas grandes mercados, e também na área não é, de construção e de indústria, se nós quisermos, digamos, o que os BRICS têm, não é? Por exemplo, a oferecer em termos de projetos, né? Existe algum local, algum hub em que nós possamos, dos BRICS especificamente? Não. Então, é isso que essa lacuna que a gente está buscando preencher. Depois eu posso compartilhar mais algumas ideias, mas para começar isso. Obrigada. Perfeito, Tatiana. Importante aí até o que você falou, essa questão da discussão dos temas no âmbito, seja empresarial, seja na indústria e o governo, realmente a pauta está muito alinhada, né? E essa questão que você falou do preparação de projeto, além de ter o recurso para o projeto, tem também a questão da troca de experiência, que é uma coisa que se discute muito nesse âmbito empresarial. A gente tem players que têm experiência muito grande em grandes projetos de infraestrutura e essa troca é muito relevante para nós. Aproveitando aqui o tema, queria fazer uma pergunta para a Tatiana Prazeres. O cenário global, Tatiana, tem sido marcado por turbulência e transformações significativas. E, na tua avaliação, quais são as principais tendências que têm impactado de forma mais profunda o comércio exterior? Bom, obrigada. Boa tarde a todos. Prazer participar do evento. Queria cumprimentar a BDIB pela iniciativa, meus colegas de painel. De fato, o cenário internacional passa por transformações muito significativas que afetam o comércio, né, o comércio internacional. Eu diria que há uma mudança de percepção sobre o comércio, o mundo afora, o que reflete uma transição de uma ordem liberal, muito favorável ao comércio, à eficiência econômica, à fragmentação da produção em diferentes países, etc., para uma ordem talvez marcada pela geopolítica, né, uma ordem geoeconômica, em que há um certo ceticismo em relação à expansão muito profunda do comércio, há preocupações com os riscos associados ao comércio, não apenas as oportunidades. Aqui, tradicionalmente, nós pensamos o comércio. Há o crescimento da agenda da segurança nacional, por exemplo, no comércio. E isso tudo, não é, afeta de maneira muito significativa a inserção do Brasil no mundo, afeta a governança global. Isso faz com que a discussão nos BRICS seja especialmente importante, né, num contexto em que nós temos tensões geopolíticas crescentes, temos aumento do protecionismo, nós temos enfraquecimento de organismos multilaterais. Então, é um momento muito desafiador, né, para o comércio internacional, em função dessas mudanças na ordem internacional, e isso, de fato, gera oportunidades, cria riscos também para o Brasil, mas associando essa reflexão à nossa agenda aqui de BRICS, eu diria que a plataforma de diálogo, de engajamento, de cooperação, de discussão sobre governança do comércio internacional oferecida pelos BRICS é especialmente importante nesse contexto. Houve, agora em maio, a reunião de ministros de indústria dos BRICS e a reunião de ministros de comércio dos BRICS, ambas presididas pelo vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, em que nós chegamos a consensos importantes, apesar, né, dessas mudanças no cenário externo, apesar dessas diferentes percepções sobre o comércio internacional, mas uma mensagem unida, né, dos 11 países dos BRICS em matéria de comércio, eu diria que é especialmente importante, porque, afinal de contas, os BRICS respondem por cerca de metade da população mundial, cerca de 40% do PIB global, cerca de 25% do comércio internacional. Então, os BRICS, de maneira conjunta, enfim, consensuada, expressaram uma mensagem favorável à reforma e fortalecimento da Organização Mundial do Comércio, uma mensagem sobre comércio e desenvolvimento sustentável, acordaram um framework, um quadro, um marco sobre como a agenda de comércio e desenvolvimento sustentável pode se apoiar mutuamente. Os países membros dos BRICS também avançaram na estratégia de desenvolvimento dos BRICS 2030, né, 2030, então um pouco uma visão sobre o que esperamos em conjunto para 2030, e tudo isso reforça, né, a importância dos BRICS nesse contexto em que há muita incerteza, no contexto de muita indefinição, no contexto em que o diálogo e a cooperação são especialmente importantes. Perfeito, obrigado. Só amarrando aqui um outro assunto que você citou, Tatiana, ainda com você,
Quais vocês acham que são as maiores oportunidades e os principais riscos nesse cenário atual de reorganização, já que você mencionou aí oportunidades, né, da reorganização do comércio global e da transição energética? Veja, eu mencionei o crescimento de tensões geopolíticas no cenário externo e eu diria que o Brasil é um país relativamente distante dos principais focos de tensão geopolítica do nosso tempo. O Brasil é um país que não deseja tomar partido, né, nesses tensionamentos que marcam hoje a ordem internacional. Então, esse é um ativo que precisa ser preservado, ser valorizado, em defesa dos nossos interesses na ordem internacional. Um outro aspecto que eu destacaria é a agenda da sustentabilidade, né? O Brasil tem tudo para se posicionar como um fornecedor de soluções globais na agenda da sustentabilidade, em função de uma matriz energética limpa, renovável, em função da liderança em biocombustíveis, em função da nossa capacidade de ampliar a oferta de alimentos, minerais críticos com sustentabilidade, em função de uma indústria que é ampla, diversa e que se moderniza. Então, enfim, esses fatores permitem que nós nos posicionemos no cenário externo como um país que oferece soluções. Eu acho que essa é a principal mensagem aqui quando a gente pensa nas oportunidades associadas a um cenário externo que é muito desafiador, que é marcado por riscos. Perfeito. Vou passar aqui agora, fazer uma pergunta para o Marcos Tadeu, Abicalil. Ô Marcos, e até você, a gente conversando ali rapidamente, só para dar uma sugestão, você fez um comentário interessante que existe sempre uma confusão muito grande entre BRICS e NDB, né? Então, eu gostaria, antes até de fazer a pergunta, se você pudesse fazer um esclarecimento, porque eu acho que isso nem sempre está claro para todos, né? Obrigado, Natal. Boa tarde. Antes de falar da primeira pergunta, eu queria agradecer a ABDIB, na pessoa do Tadini, o convite ao NDB, para participar desse evento desse ano, da ABDIB Fórum desse ano, discutindo um tema que está no coração do NDB, aí eu começo já respondendo a sua pergunta, que é a infraestrutura. O NDB, como a secretária embaixadora Tatiana comentou, ele é um instrumento financeiro criado pelos BRICS. Então, ele nasce dos BRICS, mas ele não se confunde com os BRICS, porque ele é um banco criado por esses países, inicialmente pelos 5 fundadores, hoje já expandindo. Somos 10 países membros, 5 originários e mais 5. Em breve teremos outros países já em processo de adesão ao banco. Mas é um banco que foi criado na sua fundação com o objetivo de financiar 2 temas centrais aos países em desenvolvimento. Infraestrutura, um grande déficit, não só do Brasil, desenvolvimento sustentável, onde o Brasil tem, sim, como a secretária Tatiana Prazeres comentou, um grande ativo, um grande conhecimento e potencial a oferecer. Então, como banco, nós trabalhamos com instrumentos financeiros. É um banco basicamente financiando projetos de infraestrutura. Claro que, do ponto de vista da coordenação das grandes diretrizes, há uma relação muito intensa entre BRICS e banco. Agora mesmo, no próximo mês de julho, nos dias 6 e 7, haverá a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro e 2 dias antes haverá a reunião anual do NDB também no Rio de Janeiro, mostrando, apesar não só pelo evento no mesmo local em dias próximos, mas essa relação de coordenação que tem entre BRICS e NDB, mas resguardando a diferença do NDB, que é um banco que financia projetos de infraestrutura sustentável nos seus países membros. Perfeito. Só para complementar, comentando, esse encontro esse ano no Brasil ele é marcadamente mais importante do que os outros. Tatiana vai lembrar bem disso. Porque há 10 anos atrás o banco foi criado no Brasil, na cúpula dos BRICS de Fortaleza, quando decidiu-se pela criação de um banco como instrumento de financiamento da infraestrutura desses países. E esse ano a gente comemora no Rio de Janeiro, de novo no Brasil, o 10º aniversário do NDB. Então vai ser um evento bastante significativo, porque marca essa primeira década de vida do banco. Perfeito. Aproveitando que você fez esse esclarecimento, como o NDB tem atuado junto para fortalecer a infraestrutura e a indústria de seus membros diante do cenário internacional de transição energética e de elevação do protecionismo, e ainda o que pode ser feito nesse sentido? Como é que está a questão do financiamento também em moeda local? Vamos começar pela infraestrutura. Como eu comentei, ela está no âmago do banco. Nesses 10 anos, o banco já financiou, já aprovou no seu board, maioria já em execução, cerca de 120 projetos de infraestrutura.
desses 120, mais ou menos 40 bilhões de dólares equivalentes em financiamentos aprovados, dos quais no Brasil 6,2 bilhões já aprovados, e temos para esse ano uma carteira aí se aproximando entre 1,5 bilhão e 2 bilhões, a depender da tramitação de avaliação de projetos. Então, isso mostra o que o banco fez nesses últimos 10 anos, e no tema da energia e transição energética, esse é um dos setores prioritários do banco. Se a gente olhar a carteira do banco em infraestrutura, a gente vai ver que, junto com a área de transportes, energia e logística, outro tema fundamental que estava na sua introdução inicial, inclusive, são 2 setores chave de atuação do NDB, financiando tanto a transição energética quanto aumento da produção e da segurança energética nos países membros. Sempre eu gosto de dar exemplos. Então, transição energética, em cada país vai ter soluções diferentes. Por quê? Se a gente pensar em transição justa da energia, a solução da África do Sul e da Índia e da China não é a mesma do Brasil, dado o seu estágio. Então, para nós, transição energética não envolve, na produção de energia elétrica, não envolve carvão, não envolve petróleo e gás. Né? A gente tem gás, mas como solução de segurança, não como energia de primeira oferta. China é diferente, tem uma dependência enorme ainda de carvão e gás. Então, na China, nós financiamos gás, porque o gás é a estratégia central da transição energética chinesa, de trocar o carvão pelo gás como transição. No Brasil, a gente financia renováveis. Né? Podemos financiar hidro, para nós é renovável, solar e eólica. Então, são diferentes visões da transição energética que nós já podemos financiar. Nosso financiamento, como banco multilateral, ele depende de acesso ao crédito. Isso até é importante entender. Embora os países membros tenham feito contribuições de capital ao banco, né, no total a gente tem pouco mais de 10 bilhões de pagamentos de capital dos países membros ao banco, não é esse dinheiro que faz o crédito fluir para os seus investimentos. É o acesso do banco ao mercado de capitais. Então, o banco vai e faz um funding no mercado de capitais, utilizando o seu rating hoje duplo a mais, superior ao rating de qualquer um dos países membros. A China tem melhor rating é A, Índia é BBB, Brasil é BB+, ou BB, dependendo da agência. Então, a gente consegue um funding mais barato e transfere esse funding mais barato por meio de operações de crédito de longo prazo. Então, nesse sentido, é um banco. E para acessar o mercado de capitais, seguramente, ainda no mundo hoje, o dólar é a moeda predominante. Então, a gente começa operando em dólar e, gradualmente, o banco vai atuando também no funding e no financiamento em moedas locais. Então, hoje, nós já podemos financiar em 4 moedas dos países membros. Podemos financiar dólar, uma moeda não país membro, dólar, euro, 2 moedas do país não membro, mas são moedas internacionais, rands, na África do Sul, e renminbi na China, captações na África do Sul e na China. Esse ano ainda esperamos iniciar funding e financiamento em rúpias na Índia. O Brasil é um pouco mais complexo, para financiar vai demorar um pouquinho mais. Esse funding é ofertado aos clientes. Então, no Brasil, a gente já tem operações em dólar, predominante, em euro e agora também em renminbi. Então, assim, já está começando a favorecer que os clientes possam escolher a melhor moeda, não do ponto de vista de uma decisão geopolítica, uma decisão financeira. Qual é a operação financeira que dá a esse cliente a melhor capacidade de se endividar e de se repagar no longo prazo? O dólar, o euro ou o renminbi. No caso da operação privada, não soberana, a gente está oferecendo hoje no Brasil o dólar e o renminbi. Já temos esse ano a primeira operação que o banco assinou no Brasil, a primeira operação que o banco assinou entre países membros em energia, em moeda chinesa fora da China. Então, esse é o nosso caminho que a gente está percorrendo. Acho que esse é um tema central. No Brasil, infraestrutura, ele tem 2 características muito importantes em relação à questão do risco cambial. Uma é a volatilidade do câmbio, que flutua no Brasil e é sujeito a essas intempéries que a Tatiana Prazeres também comentou aqui. Isso afeta o câmbio. E o outro é que a receita gerada pela infraestrutura, salvo exceções setoriais, na área de logística, por exemplo, são receitas em moeda local. Então, esse desequilíbrio entre receita, moeda local e dívida em moeda estrangeira é, de fato, um desafio que a gente está trabalhando e a gente espera, talvez, para o ano que vem, já conseguir também ter acesso a funding eficiente, competitivo e moeda local. É difícil você, hoje, captar reais a um custo inferior ao Tesouro Nacional. E se a gente capta igual ao Tesouro e vai colocar uns prédios no banco, não fica eficiente. Por isso que não tem
moeda local no Brasil ainda. Tem uma questão de custo. Então, mas o que se tem? A possibilidade de fazer uma operação de crédito em dólar, em euro e em renminbi, e aí, se o cliente quiser fazer o swap cambial. E o cliente que contratou esse ano o renminbi já vai fazer o swap cambial. Ele é um cliente privado, não tem garantia soberana, ele vai conseguir um swap cambial a custo abaixo do CDI. Então, é uma grande vantagem. Então, essa é a nossa trilha, digamos assim, de associar infraestrutura, financiamento, seu desenvolvimento e uso de moedas locais. Perfeito, obrigado. Aproveitando, inclusive, o comentário que a Tatiana Prazeres fez, eu queria passar a palavra para o João Miguel. João, dentro dessa questão das oportunidades aí que a gente teve bem colocado pela Tatiana, e num cenário aí mais protecionista e com guerra comercial, como é que você vê aí as novas oportunidades para o mercado de infraestrutura, onde atuamos aí, e o papel dos BRICS? Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, não devemos polarizar as nossas relações comerciais. É importante termos em mente que expandir e também manter as relações comerciais com países como Estados Unidos, União Europeia e vizinhos da América Latina. Contextualizando, em 2016, a convite do Tadini, eu tive a oportunidade de representar a infraestrutura brasileira junto ao Conselho Empresarial dos BRICS. Naquele momento eram 5 países membros e hoje a gente está partindo aí para 10, 11 países. E como a Tatiana bem colocou, a gente está atingindo aí quase 4 bilhões, quase metade da população mundial. Então, isso gera uma oportunidade enorme, né? Então, assim, é importante a gente ressaltar, né, que os BRICS, ele não é um bloco econômico, e sim um foro de cooperação, e nele, sim, existem infinitas possibilidades. Então, temos aqui também o Tadeu, aqui do NDB, que tem toda essa questão dos financiamentos, que a gente vem tratando com os países e acreditamos aí nessa questão que o NDB, sim, vai fomentar essas relações entre os países. E uma bandeira aqui, que o Roberto sempre comenta muito aqui na BDIB com a gente, é que é sempre importante a abertura de mercados, né? E não só para as commodities agrícolas e minerais, mas também para a infraestrutura e para os serviços. Perfeito, João. Voltando aqui com a Tatiana Rosito. Tatiana, o que a gente pode esperar, né, em relação à ação dos BRICS, no sentido de auxiliar os países membros em aumentar a sua participação nas cadeias globais de valor, considerando a transição energética? Bem, obrigada. Deixa eu complementar um pouco também, justamente já foram feitas referências aqui a essas reuniões, não só a cúpula, né? O Tadeu mencionou dia 6 e 7 de julho, a reunião de ministros das finanças e presidentes de Banco Central dos BRICS vai acontecer também back-to-back, conjuntamente com a reunião do NDB, no Rio, no dia 5 de julho, e lá, então, serão, a exemplo do que a Tatiana mencionou em relação aos acordos, vão ser adotados alguns acordos também. E eu queria dividir um pouco essa ação do BRICS. Eu acho que isso vale para a área de finanças bastante, não é? Mas vale para tudo. Como o João comentava agora, né, quer dizer, o BRICS não é em si um bloco comercial, é um grupo. A gente vê claramente nesse agrupamento um espaço para diálogo, não é? Um espaço para concertação de políticas e concertação que pode se reverter numa maior coordenação em prol dos interesses comuns nos organismos financeiros, por exemplo, no FMI, no Banco Mundial, na ordem existente. Se a gente imaginar que nós estamos numa ordem em transição e que o próprio NDB e outras instituições são uma expressão de uma ordem que os países emergentes em desenvolvimento, né, ganham relevo, nós temos também as instituições da ordem remanescente, né, e nessas instituições os BRICS também podem, a gente acha que eles podem se coordenar mais, eles podem atuar em conjunto de forma construtiva, engajada, não é? Seja para aumentar
justamente a voz desses países em conjunto pela representação nessas instituições, para que elas possam atender mais aos interesses desse país, por exemplo, em termos de ofertar mais moedas locais ou de ter mais pessoas na administração, no management, que possam ser dentro desses países. E há ainda, eu acho que uma terceira categoria, a gente tem um pouco de diálogo, concertação, há essa cooperação, né, intra-BRICS. E nós demos aqui já alguns exemplos do próprio NDB e o acordo contingente de reservas na área financeira. Nós vimos trabalhando, eu mencionei a possibilidade futura de um hub na área de projetos de infraestrutura sustentável, infraestrutura resiliente, e nós também estamos trabalhando num mecanismo de garantia, né, com a ideia de que justamente é preciso atuar num mundo cada vez mais volátil e onde também muitas vezes se reduz o componente, o aspecto de espaço fiscal para esses investimentos, em que você tem um custo de capital mais alto, seja por causa da volatilidade, seja por causa de questões também relativas aos desafios climáticos. A gente tem um dado sempre interessante que dos recursos privados que se destinam a todos os países em financiamento climático, apenas 15% vão para os países em desenvolvimento, né? Então, e grande parte disso se refere a riscos relacionados à volatilidade cambial, como foi mencionado, mas também a riscos específicos dos projetos e, sobretudo, em novas tecnologias, né? Em tecnologias, daí a necessidade de trabalhar em mecanismos de garantia que possam permitir, e aí eu acho que entra uma coisa que é bastante importante para a infraestrutura e para o trabalho da BDIB, porque nós queremos mais recursos em grande escala, não é, acessíveis, não é, e de longo prazo, né? Então, nesse ponto, o banco é uma das soluções, os bancos multilaterais trazem uma das soluções, nós temos, por isso mesmo, incentivado e engajado os demais BRICS em posições mais conjuntas nos próprios bancos multilaterais, trabalhando conjuntamente pela reforma desses bancos, e por instrumentos também para mobilização de capital privado, diante de um cenário em que nós vamos ter que, nós estamos assistindo, realmente é um cenário desafiador, não é, para as finanças globais, e num momento em que, justamente por causa dos desafios, nós precisamos de mais recursos concessionais ou de mais recursos para fazer de-risking dos investimentos, a gente vê um refluxo, não é, desses recursos. Então, a gente e também pelo autoendividamento em geral de todos os países no pós-Covid. Então, é muito presente a ideia de poder também, intra-BRICS, criar mecanismos como de garantias e que podem também ser combinados, né, com a ação do próprio novo Banco de Desenvolvimento, criar mecanismos que possam aumentar o poder de alavancagem, então, dos recursos públicos em relação ao capital privado. Um ponto adicional que eu acho que também é de interesse é a pauta que nós inauguramos esse ano na área de resseguros. Eu acho que a área de seguros também conversa diretamente com os riscos, não é, a infraestrutura, com a necessidade de mais adaptação, de construção de infraestrutura resiliente. Os seguros eles podem ser um elemento a mais para cobrir riscos, não é, também comerciais associados, ou parte, não é, dos riscos associados a uma estruturação de projetos. Os BRICS, hoje, nós fizemos um cálculo, embora representem aí quase 40% da economia mundial em termos de PIB, tem apenas 3% do mercado de resseguros. Então, nós, aí em conjunto com a SUSEP, esse ano, nessa área de finanças, nós também iniciamos e vamos criar um grupo de trabalho na área de seguros. Eu acho que é mais uma contribuição, de forma que, para concluir esses meus comentários, nós temos tratado muito do BRICS
como uma força transformadora, né? Uma força transformadora que se viu ampliada. Aconteceram, acho que essa é a primeira vez, não é, em que nós tivemos esse ano todos os agora 11 países com adesão da Indonésia participando nos grupos de trabalho desde o início, porque eles tinham entrado, não é, no ano passado, mas esse ano é a primeira vez em que eles participam de tudo. Isso traz uma força também, uma importância adicional, e aumenta, inclusive, não é, para o Brasil. Eu acho que é interessante a adesão da Indonésia, que tem na área de sustentabilidade um perfil muito semelhante ao brasileiro também, na defesa, por exemplo, né, na área de biomassa, de bioenergia. De forma que esse ano também é especial. Esse papel de liderança do Brasil em direção da COP nos deu a oportunidade de ampliar como nunca o diálogo intra-BRICS na área climática, na área de sustentabilidade e do seu financiamento. E eu acho que esse vai ser um legado importante dessa presidência brasileira dos BRICS. Obrigado, Tatiana. Tatiana, prazeres aí. A nova política de neoindustrialização, ela inclui diretrizes específicas para apoiar empresas exportadoras? E como é que o governo está integrando as agendas de comércio e de infra para reduzir o custo do Brasil? Bom, obrigada. Evidentemente que a transformação industrial pela qual passa o Brasil, que precisa ser intensificada, aprofundada, leva em conta o esforço de inserção internacional competitiva do Brasil no mundo, né? Não existe política industrial bem-sucedida a longo prazo que isole o país da economia internacional. Não é esse o objetivo, ao contrário, né? Para que, de fato, isso seja transformador para a economia brasileira, o processo de neoindustrialização busca melhor inserir o Brasil no mundo, e aí a nossa agenda de comércio exterior tem uma importância destacada, né? E isso, evidentemente, se relaciona com a agenda de infraestrutura. E aqui o meu ponto é: infraestrutura logística é, evidentemente, fundamental para a economia brasileira, para o processo de neoindustrialização e para o comércio exterior do Brasil. Nós, no Ministério do Desenvolvimento, temos trabalhado muito na agenda de facilitação do comércio, de desburocratização do comércio, e com vários interlocutores na esplanada, principalmente com a Receita Federal, com a implantação do Portal Único de Comércio Exterior. O Portal Único de Comércio Exterior tem um potencial de mudar o patamar do nosso comércio por simplificar, digitalizar, streamline, enfim, procedimentos relacionados, neste momento, sobretudo, a importações. Nosso objetivo é fazer com que o processo de desembaraço aduaneiro deixe de levar 9 dias para que leve 5 dias. Isso significa uma economia para os operadores privados de cerca de 40 bilhões de reais por ano, porque, afinal de contas, a cada dia da carga parada, o operador tem um custo de 0,8% do valor daquela carga. Então, a redução de burocracia associada ao comércio se complementa, evidentemente, com o esforço de modernização e ampliação da infraestrutura logística que é tão necessária para o comércio. O Brasil bateu o recorde de exportações nos últimos 2 anos. Nós temos um número recorde de empresas operando no comércio exterior. Evidentemente que a infraestrutura precisa acompanhar essa evolução, mas a infraestrutura também, a evolução, modernização, ampliação da infraestrutura precisa ser acompanhada do processo de simplificação, desburocratização do comércio. Nós costumamos dizer que o software precisa acompanhar o hardware, né? Você precisa que as duas frentes avancem, que a agenda de infraestrutura logística seja combinada com a agenda de simplificação do comércio. O Portal Único significa modernização em processos, em sistemas e em regulação, de maneira que você possa, de fato, obter esses ganhos de redução de tempo, né, associado ao nosso comércio exterior. E essa agenda, evidentemente, está muito casada com a infraestrutura. Vários avanços já foram possíveis nos últimos 2 anos. Eu destaco, por exemplo, o despacho sobre águas, ou seja, o despacho aduaneiro começando antes da carga chegar no Brasil, para que, de fato, você reduza esse tempo, não é? Para que o despacho aconteça, para que a carga seja liberada. O despacho sobre nuvens, da mesma maneira. O CCT aéreo, que permite que a empresa, de fato, antecipe essas informações, viabilizando, não é, os ganhos associados à desburocratização
que, de novo, precisam ser acompanhados dos ganhos de uma infraestrutura mais eficiente. Obrigado, Tatiana. Abicalil, tem um tema que nos é muito caro, né, que é o tema do funding para a infraestrutura brasileira, e aí você, nos dados que você trouxe aí muito claros para nós, existe um incremento significativo, né, do acesso das empresas brasileiras e, eventualmente, de governos também, em vários âmbitos, a esse recurso do NDB, né? Mas como é que é a tua visão no sentido de o que é que pode ser feito no sentido de ampliar esse acesso, né, do Brasil ao recurso do NDB, com foco aí no fundo da infraestrutura? Nós temos na nossa estratégia 22-26 algumas metas que são relevantes para esse debate daqui. Eu citaria duas. Uma é clima. Então, a gente tem uma meta de que 40% do nosso financiamento tem que estar associado ou à adaptação ou mitigação climática. Essa meta, no Brasil, nós estamos cumprindo. Nossos financiamentos têm ultrapassado essa meta associados a clima, públicos e também privados. E temos uma outra meta, que aí sim vai em direção à sua pergunta, de que 30% das operações do banco deveriam ser com empresas privadas. Essa meta nós não atingimos ainda. A gente está, no global, perto de 15% do nosso portfólio com operações privadas, e no Brasil, agora com a operação assinada em janeiro, estamos na ordem de 20%. Então, a gente tem do nosso portfólio um espaço de crescimento grande para a operação privada no Brasil. Esse é o fator interno nosso. O segundo fator que leva a um foco no setor privado, que a Tatiana não comentou, né? Nós temos uma limitação da capacidade dos estados, não só do Brasil, de investimento, uma demanda crescente de infraestrutura, ainda mais quando associada a temas climáticos, resiliência, especialmente, adaptação e sustentabilidade. Então, não há dúvida que o recurso privado ele precisa crescer substancialmente. E no recurso privado também entra a dívida para o setor privado. Como o nosso financiamento é muito limitado, o que a gente precisa fazer? Fazer com que o nosso recurso do financiamento alavanque outros recursos. Então, é um recurso que ele vem para financiar, por exemplo, um projeto, para viabilizar um projeto e que a entrada de um banco multilateral como o NDB faça com que outros financiadores possam entrar. Ou nós complementando, ou outros complementando a necessidade de financiamento. E esse acesso é relativamente simples. E como é um banco novo, é um banco muito enxuto, nós somos 230 funcionários para uma carteira de 40 bilhões, é um banco bem enxuto. No Brasil, nós somos 7, para uma carteira de 6 bilhões de dólares de operações. A gente trabalha por demanda. Então, a gente precisa receber uma demanda de projeto e ver se aquele projeto se encaixa no mandato do banco. Nós temos uma lista negativa muito pequena, aquilo que a gente não financia, armamento não financia, muito pequena essa lista, né? Mas tem uma possibilidade grande de atender demanda. Então, aqui a gente tem operações em energia, em logística, potencialmente em saneamento. Saneamento tem a questão mais complicada do câmbio, mas o acesso se dá por um contato. Procurem a gente, né? A ABDIB pode disponibilizar aí o meu cartão virtual lá, que tem lá o telefone, o endereço, e aí chega ao banco e procura. A gente tem um projeto de energia renovável na Amazônia, tem um projeto de logística de transporte no Espírito Santo, de um porto, tem um projeto de usinas flutuantes de geração para energia solar em São Paulo. Nós vamos ouvir essa demanda, analisar a capacidade técnica, a capacidade financeira e poder ver como é que atendemos o cliente. Então, é lógico que risco de crédito sempre é uma questão importante, viabilidade técnica sempre é uma questão importante, como viabilidade, sustentabilidade socioambiental. E aqui o NDB tem uma vantagem que eu cito que é, entre os multilaterais, muito, muito importante, que eu sempre acho que é um fator que eu chamo de uma economia de custo transacional relevante. O NDB usa sistemas nacionais. Então, as regras socioambientais do NDB são as regras do país. A gente tem um marco socioambiental, a gente compara. O marco socioambiental é compatível com a prática dessa empresa que quer trabalhar conosco com energia? O que ela faz é compatível? A gente vai seguir o que aquela empresa faz. Então, isso simplifica muito os processos, agiliza e reduz custo transacional. Então, é trazer demanda para a gente. A gente faz uma análise. O banco, claro, como é um banco pequeno, tanto em tamanho quanto em capacidade financeira, ele vai ser seletivo e buscar os projetos que tenham maior impacto.
que tenham maior aderência às estratégias dos próprios países, né? A gente não vai financiar algo que não esteja em linha com a estratégia de cada país membro, mas vai ser seletivo a partir da demanda que chega até nós. Então é um caminho fácil. Não podemos financiar todos, mas podemos sim ouvir, entender a demanda, fazer análise, identificar o alinhamento com a estratégia do banco, o potencial do banco, o impacto do projeto e o alinhamento com a estratégia do país. E os dois temas principais em debate aqui, sustentabilidade, transição energética, são temas de grande relevância e fazem parte da estratégia e prioridade de atuação do banco. Perfeito, Abicalil. Lembrando, não temos real. Ainda. Obrigado. Tatiana Prazeres. A reunião de ministros do comércio dos BRICS concluiu recentemente o marco dos BRICS sobre comércio e desenvolvimento sustentável, né, com o objetivo de aprimorar a coordenação dos BRICS em temas transversais de comércio e de meio ambiente. Em 24, também sob a presidência brasileira, o G20 adotou princípios do G20 sobre comércio e desenvolvimento sustentável. Na sua visão, essa conexão entre comércio e sustentabilidade veio para ficar? E aproveitando, qual a relevância de inserir esse debate em fóruns internacionais como o BRICS e o G20? Bom, obrigada. Sim, a relação entre comércio e desenvolvimento sustentável veio para ficar. Essa é uma agenda que o Brasil abraçou porque acredita que há sinergias positivas entre ambas e que o Brasil pode se posicionar bem no contexto internacional a partir da valorização dos seus atributos da sustentabilidade, posicionamento da imagem do país, de marcas brasileiras, de produtos e serviços no exterior, a partir exatamente do fato de que, por exemplo, o Brasil produz com uma pegada de carbono menor do que os seus concorrentes, sobretudo em função de uma matriz energética que é renovável, mais limpa. O Brasil pautou esse tema no G20 no ano passado e, na reunião de ministros de comércio, nós obtivemos um consenso importante. Veja, e eu não diminuo a relevância do consenso, porque há visões muito diferentes de como deve se dar essa relação. Há sempre presente o risco do que nós chamamos de protecionismo verde, né? De que os países se utilizem dessa agenda ambiental como uma desculpa para esconder interesses protecionistas. Então, a busca por valorizar, fortalecer uma agenda positiva entre comércio e desenvolvimento sustentável é importantíssimo, mas não é evidente. E, ao mesmo tempo, a busca por combater esse tipo de iniciativa que usa uma agenda ambiental para interesses outros, menos legítimos, é também muito importante. Então, esse consenso no G20 foi fundamental, pavimenta a construção da governança internacional em termos de comércio e desenvolvimento sustentável, mas o Brasil conseguiu valorizar a dimensão, as três dimensões do desenvolvimento sustentável, né? O ambiental, o social, o econômico. Na presidência brasileira dos BRICS, esse tema, como você falou, voltou à pauta. O Brasil facilitou uma discussão e a construção da convergência entre os membros dos BRICS nessa agenda. E isso, naturalmente, também se alinha à posição do Brasil na COP, né? Nas últimas COPs houve o debate de uma agenda de comércio, né? Houve Trade Days nas duas últimas COPs e a construção dessa percepção internacional sobre como fazer com que comércio e desenvolvimento sustentável se ajudem, se apoiem mutuamente, é algo que estará presente também no âmbito da COP. O Brasil, nas negociações de comércio, tem também trazido esse debate, por exemplo, para a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, nós negociamos com os europeus, né, Mercosul negociou com os europeus compromissos nessa agenda em termos equilibrados, razoáveis, em termos que favoreçam o nosso perfil de produção mais sustentável, em termos que, de alguma maneira, evitem a utilização dessas medidas ambientais para outros fins. Então, em diferentes frentes, além de COP, G20, BRICS, também nas negociações de comércio, isso é muito presente. E aí uma última dimensão que eu valorizaria aqui na relação entre comércio e desenvolvimento sustentável é a da promoção comercial, né? Esse esforço público-privado, em que a Apex, por exemplo, é muito atuante, é a maneira de fazer com que esse potencial se transforme em negócios, é a maneira de fazer com que o produto brasileiro, o serviço brasileiro, a imagem do país se reverta em ganhos concretos para a sociedade. Perfeito, obrigado.
Prezados, aí a gente caminha aqui para uma rodada final, e aí eu queria pedir as considerações finais aí de cada um de nós, começando aqui pela Tatiana Rosito. Obrigada, Natanael. Olha, eu acho que para nós, uma coisa que ficou clara aqui nas intervenções iniciais é que entender um pouco de que forma essas discussões, muitas vezes, que parecem vagas, né, às vezes até ou iniciais ou etéreas nos grupos, né, as grandes declarações ou acordos que a gente chega, como elas podem, ao longo do tempo, se reverter em algo muito mais concreto, né, como foi o MDB há 10 anos atrás, né, em que assinamos a criação, né, de um banco e que hoje, né, já concretamente uma importante fonte também de investimento de longo prazo. Então, muitas das coisas que nós estamos fazendo agora e ressaltando a convergência, não é, que ficou claro, eu acho, nós estamos buscando sempre olhar o que pode ser importante para destravar esses financiamentos para o setor privado, para aproveitar esse momento, né, e esse realmente é um momento para o Brasil muito auspicioso, né, em termos do seu potencial na transição energética, imenso, como talvez certamente um dos países com maior potencial nessa área. Isso afeta diretamente a indústria brasileira. Queria mencionar aqui um dado que me chamou a atenção. Olhando os números de comércio, percebi que nós sempre estamos olhando o que né, do lado aqui das finanças, sempre nos buscam para falar dos temas de financiamento, facilitação de comércio e investimentos, reduzindo custos de transação, não é, incentivando, né, o uso também de moedas locais. Então, olhando o número de comércio, a gente percebe, né, que, embora hoje o dado já foi mencionado, né, o comércio dos BRICS representa cerca de 20%, comércio e investimentos dos BRICS, cerca de 25%, um quarto dos fluxos mundiais, portanto, muito inferior à participação, né, das economias como um todo, mas e bastante concentrados também com a China, né? Então, há muita coisa, mas a gente percebe também que há uma evolução. Tem um aumento da participação, por exemplo, no Brasil, da Índia, dos Emirados Árabes, que não é menor, né? Então, há que olhar um pouco essa diferenciação e aproveitar esses círculos. E também, essa estatística que me chamou a atenção é que, para todos os países do BRICS, não é, os BRICS em conjunto são muito mais importantes do que os Estados Unidos no comércio, várias vezes mais, né? Para citar aqui o dado brasileiro, né, a gente destina aos BRICS 37% das exportações. Isso é de 2023, porque nós tínhamos os dados para todos os países, 11% para os Estados Unidos, né? Isso, à exceção da China, não é? A China, sim, é que tem cerca de 15% das suas exportações destinadas aos BRICS e 15% para os Estados Unidos. Mas os outros, a gente pode falar do Egito, da Índia, da Indonésia, da Arábia, desses parceiros. Os BRICS realmente têm um potencial gigante, né, para ser aproveitado. E aí trabalhar muito na diferenciação nesses instrumentos, mas, sobretudo, eu também queria deixar aberto aqui, pensando no Conselho Empresarial e em sugestões e eventuais aqui, né, ideias que possam surgir, que também venham até nós, para que nós possamos trabalhar em conjunto nessa agenda dos instrumentos de financiamento para ampliação, não é, do comércio e dos investimentos em prol aí da infraestrutura. Obrigada. Obrigado, Tatiana. João Miguel, por favor, a palavra. Bom, muito se falou pela manhã do potencial protagonismo do Brasil aí. Então, eu acredito que o nível das tratativas e da evolução entre governos, e até mesmo entre os segmentos privados dos BRICS, entre os países dos BRICS, estamos pavimentando, sim,
esse caminho e essas oportunidades, né, tanto para a infraestrutura quanto para o desenvolvimento sustentável. Obrigado, João. Tatiana Prazeres. A minha mensagem final é para, basicamente, valorizar essa relação entre comércio internacional e infraestrutura, o que, enfim, pode parecer evidente, mas a hora que nós, enfim, damos o duplo clique ali, analisamos as particularidades dessa conexão, há muito ainda o que se trabalhar, né? A gente fala de infraestrutura logística, mas a dimensão da energia é importante, da conectividade. Isso tudo contribui para a melhor inserção do Brasil no mundo, porque, afinal de contas, para produzir de maneira competitiva é necessário que, enfim, a infraestrutura favoreça, apoie, impulsione a, enfim, atividade econômica produtiva no país, mas para o comércio exterior do Brasil, em particular, sem a melhoria, ampliação, modernização de infraestrutura, o Brasil estará aquém, né, do seu potencial no cenário externo, de maneira que essa relação é importantíssima e agradeço a oportunidade de destacar. Obrigado, Tatiana. Nós é que agradecemos. Marcos Abicaliuê, por favor, suas considerações. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo com essa mesa. Eu queria destacar que alguns temas colocados aqui estão no nosso passado dos 10 anos, na estratégia em curso e no que vem à frente. Então, 2 temas colocados aqui são o centro do nosso encontro anual que acontecerá em julho. Um tema é o da tecnologia e inovação associados à infraestrutura, e aqui, para mencionar a secretária Tatiana Prazeres, infraestrutura de logística é um dos gargalos brasileiros de infraestrutura, talvez, junto com o setor de água e saneamento, os de maior déficit de infraestrutura, está na área de logística de transporte, e a outra área é de saneamento, portanto, qualidade de vida e comércio. São 2 setores que estão dependendo muito de infraestrutura, e esses setores que têm muito que ter inovação. E a inovação associada à infraestrutura e ao desenvolvimento é um dos temas-chave do nosso próximo encontro anual, e o outro, muito importante também, o tema das moedas locais, que a gente está avançando e a gente espera também, quem sabe, do ano que vem, poder ter operações de financiamento ao desenvolvimento brasileiro em moeda local. Então, o NDB é um parceiro dos países membros, o NDB faz parte, como a Tatiana Rosito falou, é um primeiro instrumento concreto existente no campo real dos BRICS, né? E ele é um instrumento que está à disposição do desenvolvimento dos seus países membros, agora dos seus 10 membros, com a entrada agora confirmada da Argélia, né? A Indonésia é membro dos BRICS, mas não é membro do NDB, pelo menos ainda. Quem sabe será em breve. A gente espera o Uruguai, aqui nosso país, que tem uma conexão importante de logística para ser desenvolvida entre os 2 países, especialmente lá na Lagoa Mirim, na Lagoa dos Patos. São exemplos do que a gente pode fazer como um instrumento de financiamento, de apoio ao desenvolvimento justo, sustentável, equitativo dos seus países, inclusive do Brasil. E agradeço a todos, desejo boa tarde. Bem, gente, em nome da ABDIB, eu agradeço a participação do João Miguel, da Tatiana Prazeres, Tatiana Rosito, do Abicaliu, nessa discussão super importante em relação aos BRICS e a importância da infraestrutura, né, tão necessária. Agradeço a todos, uma boa tarde. Vamos à foto oficial dos participantes do painel, convidando o Venilton Tadini a participar conosco da foto, se estiver presente no auditório.